Fala, investidor, tudo bem? Que bom poder falar com você mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou responder a famosa pergunta: onde investir em 2026? Muitos dos meus seguidores têm feito essa pergunta: Rodrigo, onde é que eu vou investir considerando esse ano tão conturbado, esse ano tão atípico? Haverá a Copa do Mundo no meio do ano, está tendo guerra na Europa, no Oriente Médio, haverá eleições presidenciais em outubro, a polarização da direita e da esquerda. Todos esses acontecimentos são oportunidades ou armadilhas para os seus investimentos? Neste vídeo, eu vou apresentar para você uma estratégia, ativos que você deve considerar pensando em longo prazo e principalmente na segurança do seu dinheiro e dos seus investimentos. Então, um vídeo muito importante que você tem que assistir até o final. Meu nome é Rodrigo, é um prazer falar com você como sempre. Antes da gente prosseguir, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que eu produzir aqui. Falando do vídeo, primeira coisa que você tem que saber, não existe uma estratégia única ou um investimento único que se aplique a todas as pessoas. E por que não acontece isso? Cada pessoa está no momento, numa perspectiva ou num objetivo de vida. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo, que você tenha 50, 60 anos, já esteja estabilizado financeiramente. Para você, investimentos, por exemplo, de renda fixa serão mais atrativos. Pode ser que você tenha 17, 18 anos, está começando a sua vida. Você pode correr mais risco porque tem mais tempo. Para você, ativos de renda variável serão mais atraentes. Então isso tem que ficar claro. Não existe uma estratégia que seja única, aplicável e replicável a todas as pessoas. Mas antes de falar propriamente dos investimentos, vamos verificar como que está o nosso cenário econômico. E não tem como eu falar de cenário econômico sem analisar a famosa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. A taxa Selic condiciona quase tudo que é investimento no nosso país. E caso você não saiba, a taxa Selic estava remunerando 15% ao ano até o final de 2025. E a perspectiva, o consenso dos investidores, é que a taxa Selic sofreria uma queda agora no primeiro semestre de 2026. Uma queda de 0,75%, de 0,5%. Isso é o que se esperava, mas não foi o que aconteceu. No último corte do Copom, da taxa Selic, o corte foi de apenas 0,25%. Caiu de 15% para 14,75%. E para aquelas pessoas que estavam desesperadas com esse corte, viram que o corte não foi tão grande. E por que que isso aconteceu? Existe uma explicação lógica para isso, é claro. Eu disse para você que está tendo guerra, por exemplo, no Oriente Médio. E havendo guerra no Oriente Médio, aonde vem a maior parte do petróleo do mundo, acontece o quê? O encarecimento dos combustíveis. E se os combustíveis ficam mais caros, automaticamente tudo aquilo que nós consumimos também fica mais caro. Por isso, o corte da taxa Selic teve que ser menor. E por que isso? Porque se tudo está ficando mais caro, está aumentando a famosa inflação. Se a inflação está crescendo, a única forma, na verdade a melhor forma que eu tenho de combater a inflação é aumentando a taxa Selic, porque a taxa Selic vai combater a inflação. Então esse é o motivo pelo qual a taxa Selic teve um corte menor do que se esperava. Outra coisa, eu disse para você que a inflação ela estava caindo, mas ela subiu por causa do encarecimento do petróleo. Além do mais, nós estamos num país que todos os anos bate recorde de arrecadação de impostos, também bate recorde de gastos. Ou seja, ainda que arrecada muito, gasta muito também. Isso evidencia uma ineficiência fiscal e tributária do nosso governo, que pode sim trazer reflexos nos investimentos. Então você observa que tem uma série de coisas acontecendo no mundo, o cenário econômico está um pouco conturbado e tudo isso, de certa forma, sim, interfere nos seus investimentos. Mas você vai ver nesse vídeo e eu vou provar para você que não pode condicionar a sua estratégia de investimento, porque todos esses acontecimentos são acontecimentos temporários que vão passar, mas a sua estratégia de investimento tem que permanecer. E por falar em estratégia de investimento, já vamos apresentar as duas categorias de investimentos que você tem que observar agora em 2026. Ativos de renda fixa e ativos de renda variável. Independente da sua fase de vida, independente do seu perfil, se você é mais arrojado, mais moderado, mais conservador como investidor, você terá que ter ativos tanto de renda fixa quanto de renda variável. Claro que a porcentagem do quanto de renda fixa e renda variável vai depender do seu perfil de risco. Mas agora vamos falar de alguns ativos que você pode considerar nessas duas categorias. Vamos começar pela renda fixa. E não tem como falar de renda fixa sem citar o famoso Tesouro Selic.
Atualmente, o Tesouro Selic está pagando 14,75 por ano. Você empresta o seu dinheiro para o governo e você vai ser remunerado 14,75% sobre aquele valor que você emprestou para o governo. O que, considerando os investimentos atuais, é uma excelente remuneração. Como eu disse, você empresta para o governo utiliza esse dinheiro para que ele quiser e depois ele devolve para você com os juros acordados. Caso você não saiba, o Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro que existe no nosso país pelo consenso dos educadores financeiros e também dos investidores. E por que isso? Porque quem garante é o próprio governo, é aquele que tem a chave do cofre, aquele que, se quiser, pode inclusive imprimir dinheiro para honrar com seus compromissos. Enquanto eu falo esse vídeo, o Tesouro Selic negociado na maioria das corretoras dos bancos é o Tesouro Selic 2031, uma excelente opção de investimento para você que está pensando em renda fixa. Ah, Rodrigo, mas é seguro mesmo? Sim, como eu disse, o consenso do mercado é que é o investimento mais seguro. Além de segurança, o Tesouro Selic tem uma excelente liquidez. O que é liquidez? É a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro novamente. Você faz o resgate, você pede o resgate de manhã, à tarde está na sua conta. Então tem segurança, tem liquidez e o mais interessante de tudo, que atualmente está tendo uma excelente remuneração. Como eu disse, está pagando 14,75 por ano. É uma excelente rentabilidade para o investimento mais seguro que tem e com uma ótima liquidez. Ah, mas eu não quero investir para o governo, eu quero investir num banco. Tem opção? Tem. Você pode, por exemplo, utilizar os famosos CDBs, Certificados de Depósito Bancário. Você empresta dinheiro para o banco, para essa instituição privada, e o banco te devolve depois com a remuneração acordada. Mas toma cuidado, não vai emprestar o dinheiro para qualquer banco. Não vai colocar nos banquinhos aí que aparece pagando 140, 150% do CDI. Pegue os bancos tradicionais. Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco. Esses bancos vão pagar uma remuneração um pouco menor. 100, 105% do CDI. Mas o melhor de tudo, você tem segurança. Você precisa ter paz nos seus investimentos. Não adianta você buscar rentabilidade em investimentos de renda fixa. Os títulos de renda fixa que eu estou citando é para trazer segurança e liquidez para os seus investimentos. É esse o objetivo da renda fixa. Tem alguns, como o Tesouro Selic, que está pagando muito bem, 14,75, mas isso não é o perfil dos investimentos de renda fixa. Renda fixa é segurança e liquidez. Se você procura multiplicar o seu capital, você tem que partir para os investimentos de renda variável, como por exemplo ações, os fundos imobiliários, os ETFs. Vamos falar das ações. Rodrigo, posso investir em ações? Pode. Em qualquer tipo de ação, não. Você jamais vai investir, por exemplo, em ações da Azul, né, de companhias aéreas. Você não vai investir, por exemplo, em ações de varejistas como Casa Bahia, Magalu. E por que não, Rodrigo? São empresas ruins? Não estou dizendo isso. Mas são setores que não são setores perenes. Ou seja, você tem que investir em bons setores. E o que são bons setores? Bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. O famoso BEST, utilizado pela família GF, aqueles discípulos do Luiz Barsi Filho. Se você procura esses setores, os setores BEST, são setores perenes, setores sem os quais a sociedade não existe. Não tem como a pessoa ficar sem energia em casa, as pessoas não ficam hoje em dia sem a telecomunicação, as pessoas não deixam de ter um banco, não deixam de ter o saneamento. E o setor de seguros é um excelente setor também que você pode considerar. Para não ficar genérico, para eu poder enumerar para você como eu enumerei o Tesouro Selic, vou trazer para você duas empresas desses setores que estão em excelentes opções de investimento no momento que eu gravo o vídeo. Caixa Seguridade e BB Seguridade. São ótimas empresas dos setores de seguro que dão lucro e, melhor de tudo, distribuem esse lucro com seus acionistas. Rodrigo, eu não quero investir, por exemplo, no setor de seguros, mas também não tenho total conhecimento para escolher as melhores opções desses setores que você citou. Tem alguma opção que eu posso levar em consideração? É claro que tem. Para você que quer se expor nesses bons setores, mas não sabe como escolher as melhores ações, você pode investir nesses setores através dos ETFs. Existe, por exemplo, o BEST 11, um ETF muito interessante, recém-lançado, aonde você compra um único ativo, o BEST 11, e através desse único ativo você está se expondo nas melhores empresas de bancos, nas melhores empresas de energia, de saneamento, de seguro e de telecomunicações com um único investimento. E o interessante ainda do BEST 11 é que é um tipo de investimento, é um tipo de ETF que vem trazer uma novidade que é o pagamento de dividendos. Claro que é algo que está começando, não sabemos ainda como será esse pagamento de dividendos, mas é uma excelente opção de investimento para você que quer se expor nesses setores perenes.
Uma outra opção de investimento que você pode considerar são os fundos imobiliários. Eu gosto muito dos fundos imobiliários. Por quê? Nada mais é do que um condomínio, um grupo de investidores que pegam seus capitais e investem no setor imobiliário. E os fundos imobiliários são interessantes porque eles pagam os famosos dividendos mensalmente. Então você compra um fundo imobiliário e todos os meses vai pingar na sua conta aquele dividendo mensal para que você faça o que você quiser com ele, ou gastar ou reinvestir os seus investimentos. O meu conselho é que você reinvista. Mas você precisa observar que, quando eu falo de fundos imobiliários, eu tenho basicamente duas categorias: os fundos imobiliários de papéis e os fundos imobiliários de tijolos. Fundos imobiliários de papéis são excelentes opções quando eu tenho uma perspectiva de alta na taxa Selic, de alta na taxa de juros. Quanto mais alta está a taxa de juros, mais os fundos de papéis costumam remunerar os seus acionistas. Um exemplo de fundo de papel que você pode considerar, inclusive tem vídeo no canal aqui a respeito, é o REC 11. Rodrigo, eu quero fundo imobiliário de tijolos. Tem exemplo? Tem exemplo também. Os fundos imobiliários de tijolos são interessantes quando a taxa de juros está caindo. Eles costumam remunerar melhor os seus acionistas. Um exemplo de fundo imobiliário de tijolos é o XP-ML11, um dos maiores fundos imobiliários que existem de tijolos no nosso país, que investe em shopping centers. Então esses são os principais ativos de renda fixa e renda variável que você pode considerar. Se você montar uma estratégia com base em renda fixa e renda variável, pensando em longo prazo, você jamais vai cair nas modinhas. Você pode estar se perguntando, Rodrigo, quanto é que eu vou colocar de renda fixa e renda variável na minha carteira de investimentos? Isso depende do seu perfil, do seu apetite a risco. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina você a investir do zero. Como começar a investir? Você tem que assistir esse vídeo para complementar o presente vídeo que você está vendo. Nesse vídeo, como começar a investir, você vai identificar o seu perfil de investidor, se você é conservador, se você é moderado, se você é arrojado. Identificando o seu perfil de investidor, nesse vídeo eu ensino para você o quanto, qual é a porcentagem aconselhável que você coloque de renda fixa ou renda variável na sua carteira. Não deixa de assistir esse outro vídeo para ele complementar o que eu estou ensinando nessa aula aqui. Se você identificando o seu perfil, você sabe o quanto você vai colocar de renda fixa e renda variável. E dessa forma você vai estar criando a sua estratégia de investimento. E por que é importante que você tenha estratégia de investimento? Para que você não venha cair nas famosas modinhas. Como eu disse para você, a perspectiva era que a taxa Selic viesse a cair de forma brusca esse ano. E isso não se concretizou. Com base nessa perspectiva, muitos educadores financeiros no final do ano fizeram vários vídeos dizendo que você tinha que investir em títulos pré-fixados para você travar ali a sua rentabilidade. Só que, ao contrário do que eles imaginavam, a taxa Selic não caiu tanto. E aí? E se a taxa Selic voltar a subir? Aquelas pessoas que compraram título pré-fixado deixarão de aproveitar a alta da taxa Selic. Então esse é um exemplo de modinha que acontece muito aqui no YouTube. Um outro exemplo, está tendo guerra no Oriente Médio. O petróleo está subindo. E alguns disseram que era hora de você investir em Petrobras. Tudo bem, o petróleo subiu. A Petrobras vai surfar essa alta. Mas e se amanhã os Estados Unidos e o Irã entrarem em acordo? A guerra terminar, o petróleo cair de novo. Aqueles que investirem em Petrobras na famosa modinha podem perder dinheiro. Então assim, esses acontecimentos, guerra, Copa do Mundo, eleições, são acontecimentos relevantes? Sim, são acontecimentos relevantes. Interferem nos seus investimentos? Sim, interferem nos seus investimentos, mas de forma momentânea. Esses acontecimentos não podem jamais condicionar a sua estratégia de investimento. Que, como eu disse, você pode já ter uma estratégia e seguir ela, e se você não tem, assiste o vídeo aqui de como começar a investir, e com certeza você vai traçar uma estratégia vencedora no longo prazo. E essa estratégia vencedora no longo prazo, ela tem 3 pilares interessantes. O primeiro é diversificação. Diversificar no que, Rodrigo? Em renda fixa e renda variável, de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com o seu apetite a risco. Além da diversificação, um outro pilar são os aportes constantes. Você tem que investir mensalmente. Todos os meses, separa um pouquinho do seu dinheiro, separa um pouquinho do seu salário, do seu capital para que você invista. Quando você começa a investir todos os meses, esse ato de investir torna-se um hábito. E todo hábito bom deve ser praticado e incentivado. Além de diversificação, além do investimento constante, você tem que pensar no longo prazo. Pensar no horizonte de 10, 20, 30 anos. E por que isso? Porque quando você faz investimentos pensando em longo prazo, todos os acontecimentos temporários que eu citei aqui, guerra, Copa do Mundo, eleições, não vão condicionar os seus investimentos, porque o seu investimento é de longo prazo. Esses acontecimentos vão passar, mas a sua estratégia vai permanecer. E isso é o que vai fazer a diferença, vai transformar você
num vencedor. Então, para não me alongar mais no vídeo, era isso que eu queria dizer para você. Eu mostrei para você que, sim, os acontecimentos de 2026 vão interferir nos investimentos? Sim, de forma temporária, mas não vão atrapalhar aquelas pessoas que já têm uma estratégia montada e com certeza você vai montar a sua. Eu vou te ajudar aqui no canal. O vídeo que nós estamos produzindo, todo o conteúdo que nós estamos fazendo, o vídeo que eu disse para você que você tem que assistir, como começar a investir, tudo isso vai te ajudar a montar a sua estratégia e você vai surfar as ondas dos investimentos sem se preocupar com os acontecimentos temporários que não vão prejudicar a sua estratégia de longo prazo. Se você tiver esses pilares, diversificação, aporte constante e pensamento de longo prazo, utilizando ativos de renda fixa e renda variável condizentes com a sua estratégia de investimento, com certeza você vai sair vencedor e vai alcançar a sua liberdade e a sua independência financeira lá no futuro. Então isso é o que eu queria trazer para você hoje. Eu espero ter agregado algum valor para você. Se isso aconteceu, curte, compartilha, comenta esse vídeo, manda esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que querem investir, mas não sabe por onde começar. Esse vídeo pode ajudar elas a trazer uma clareza de onde investir e no que investir. Inclusive, comenta aqui embaixo para mim. Se você tem ativos de renda fixa, quais ativos você tem? Se você tem ativos de renda variável, quais ativos você tem? Vai ser legal bater esse papo com você e pode ser que você traga algum ativo que vai ajudar a nossa comunidade aqui a investir melhor. Sem mais delongas, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero te ver no próximo vídeo. Obrigado pelo seu tempo. Até a próxima. Fica com Deus.